Era um final de semana, uma sexta-feira, e a minha família estava toda animada porque nós tínhamos recebido o convite para ir numa festa na casa de alguns parentes que não moravam muito distante da minha casa. E todos estavam contando nos dedos assim a hora a passar para poder ir durante a noite participar daquela festividade que os meus tios dariam na casa deles. Era uma chácara e todos nós também deveríamos ir para lá. Enfim, a noite foi se aproximando e a minha mãe veio falar comigo. Falou: "Você não vai não, Ricardo?" Eu falei para minha mãe: "Ah, mãe, eu não quero ir não, vou ficar aqui." E ela insistiu: "Ricardo, por favor, todos nós vamos. Só você vai ficar? Vai ficar sozinho aqui?" Aí eu disse para ela: "Ah, mãe, eu prefiro ficar sozinho, eu não estou muito bem animado hoje para ir na festa não. Eu prefiro ficar aqui em casa mesmo sozinho." Daí a minha mãe não insistiu mais. Meu pai também veio falar comigo, disse a mesma coisa para ele, que não queria ir, que eu gostaria de ficar em casa, que eu ia me sentir melhor, que eu não estava muito disposto para sair, estava cansado e pretendia dormir cedo naquela sexta-feira. Enfim, todos se aprontaram, meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha irmã, e seguiram para a festa, até a chácara dos meus tios, onde estavam aguardando por nós. Mas eu fiquei em casa. Após a saída deles, eu fui até a cozinha, eu arrumei o lanche, peguei um refrigerante, fui lá para a sala, liguei a televisão, fiquei assistindo um filme e o sono começou a chegar. Eu desliguei a televisão e segui para o meu quarto. Me deitei e pretendia dormir. Eu realmente estava meio cansado. Na verdade, não era o cansaço que me impediu de ir na festa dos meus parentes. É aquela idade de adolescente. Eu não queria sair com meus pais, eu queria mesmo ficar em casa, ficar sozinho. E o sono me pegou, fui para a cama, deitei, fiquei esperando então para pegar no sono. E quando eu acordasse, eu esperava que eles já tivessem voltado da festa e estivessem comigo em casa. Eu não estava com medo, isso não passava pela minha cabeça. Eu estava um pouco cansado mesmo, queria mesmo era dormir. Eu até cochilei um pouco. Eu já não me lembro mais que horas eram, quando eu acordei com alguma coisa assoprando pela fresta da janela. Fiquei quieto, ouvindo, com atenção, e aquele sopro continuava. Eu pensei que fosse algum cachorro ou era alguém da minha família que tinha retornado e estava conversando ali diante da janela do meu quarto. Eu fiquei esperando mais um pouco e de repente começou a dar algumas batidinhas na janela bem devagar. Nessa hora eu comecei a ficar arrepiado. Eu não ouvi a conversa de ninguém. Se fosse a minha família, eles estariam conversando. E por que eles iam parar na frente da janela? Por que não entraram logo na casa se eles têm a chave? Isso não aconteceu. E aquela respiração continuava pela fresta da janela. Parecia um vento que estava passando, mas era um ponto específico, somente ali, num determinado ponto da janela, onde a janela se abria, que havia essa respiração, esse sopro que eu estava ouvindo. Alguns minutos depois, aquele barulho parou. Eu pensei assim, graças a Deus. Acho que a coisa que estava aí fora, talvez seja um bicho ou alguém que chegou perto da janela, foi embora. Eu cobri a cabeça e fiquei bem quietinho. De repente os cachorros começaram a latir. Eu pensei, acho que era mesmo alguma pessoa ou algum animal que estava aqui. Os cachorros agora viram. Não tinha cachorro em casa, mas na casa do vizinho havia 2 cachorros. E eles latiam sempre quando surgia alguma pessoa passando pela rua ou algum bicho passava por ali, que a gente morava perto de chácaras. Então os cachorros ficavam alvoroçados e queriam fugir, passar pela tela. Era uma cerca de arame, uma tela para que os cachorros não passassem. A tela estava amarrada na cerca para que os cachorros não fugissem dali. Então eles tinham visão ampla do que estava acontecendo ao redor da casa. De repente também comecei a ouvir passo de cavalo. Ei, peraí, mas não havia cavalo ali perto. Será que alguém veio de longe, que algum cavalo está passando perto da minha casa? E o pior, não era perto da minha casa, não estava passando na rua. Parecia que os passos do cavalo estavam no quintal da minha casa
e estavam vindo na direção do quarto onde eu estava dormindo. E eu pensei em levantar e sair correndo, mas se eu levantasse, abrisse a porta e fosse lá para fora, eu daria de cara com aquele cavalo, o cavaleiro, se é que era realmente alguém montando um cavalo. Daí começou a passar na minha cabeça que poderia ser algum espírito. Naquele momento eu me lembrei que há uns 10 dias, um dos nossos vizinhos, um homem que ele fumava cachimbo e ficava sempre na porta da casa durante a tarde, um senhor já bem de idade, ele gostava de ficar olhando o pôr do sol. Ele colocava uma cadeira de balanço na frente da casa, ficava fumando cachimbo e às vezes até pegava no sono ali. A família dele precisava vir até ele, acordá-lo, para que ele entrasse e fosse dormir. E fazia uns 10 dias que aquele homem havia morrido. Eu comecei a lembrar e começou a passar pela minha cabeça, será que o espírito dele está voltando? Será que é ele que está caminhando aí? Eu fiquei olhando através do vidro da janela, deitado na minha cama, eu puxei a coberta, deixei só os olhos para fora e fiquei olhando através do vidro. Eu via o reflexo da lua ali na minha janela. O meu medo, na verdade, era que surgisse algum vulto, alguma pessoa de repente naquele vidro. Mas enquanto eu estava olhando pela janela, com medo, imaginando essas coisas, pensando no espírito do homem que tinha morrido, que morava ali perto da minha casa, eu senti a cama se mexer. Parece que alguém havia sentado perto dos meus pés lá na cama. Eu fiquei gelado naquele momento. Comecei a tremer. Bem devagar eu fui olhando na direção dos meus pés e ali estava o vulto do homem do qual eu estava pensando nele. Ele sentou nos meus pés, lá na cama, sentou perto dos meus pés e estava fumando cachimbo. Eu não consegui ver o rosto dele porque ele estava de costa para mim, mas eu via a fumaça saindo do cachimbo e ele movimentando a cabeça. Parece que ele estava assim fazendo uma forma de balanço, como se estivesse na cadeira de balanço na qual ele ficava diante da casa dele. Eu tentei gritar naquela hora, mas o meu grito não saiu. Eu queria levantar, mas parecia que eu estava congelado naquela cama e não conseguia nem mesmo me mover ali na cama. Eu só consegui, não sei como, puxar a coberta e cobrir a cabeça. E fiquei pensando numa reza que a minha mãe fazia antes de dormir e torcendo para que viesse alguém da minha família, para que alguém voltasse logo para casa. Eu já nem sei mais que hora era aquele momento. Acredito que era mais ou menos uma meia-noite. Fiquei quieto. Mas eu sentia, mesmo por baixo da coberta, sem olhar, eu sentia a presença daquele espírito, daquele vulto que entrou no meu quarto. Não sei por onde entrou. Só podia ser um espírito, porque se fosse uma pessoa normal, teria entrado pela porta ou forçava a janela para poder entrar. Pouco depois, eu senti que o homem se levantou e eu ouvia passos dele. Estava vindo na direção da janela, perto da cabeceira da minha cama. Eu queria gritar, eu queria chorar, mas nada disso acontecia, somente o medo que eu estava sentindo, apavorado ali, torcendo para que alguém aparecesse, alguém da minha casa. Mas não veio ninguém, infelizmente. Naquela noite eles passaram a dormir lá na casa dos meus tios, dos meus parentes. Eles passaram a noite lá. Eles ficaram até tarde na festa e não voltaram para casa. De repente eu comecei a ouvir novamente aquele suspiro na fresta da janela. Começou tudo novamente, como no início. Eu estava querendo olhar, mas eu sentia muito medo, estava apavorado. Não sabia o que deveria fazer e mesmo se eu conseguisse fazer alguma coisa, eu não sei se sairia debaixo daquela coberta, porque o medo tomou conta de mim naquela noite. Eu não sei de onde surgiu o sono tão pesado que eu acabei adormecendo. E ao acordar, o sol já estava batendo na janela do meu quarto. Eu ainda estava com a cabeça coberta, mas eu percebi que havia claridade lá fora. Aos poucos eu fui puxando a coberta da minha cabeça, olhei para a janela e vi que realmente o dia estava amanhecendo. Nesse momento também eu comecei a ouvir conversa e era a minha família que estava chegando em casa. Rapidamente eu me levantei
Saí correndo do meu quarto, fui ao encontro da minha mãe. Contei a ela o que aconteceu. O meu pai ouviu também a conversa. Ele ficou quieto, não falou nada para mim. A minha mãe disse: eu te chamei, Ricardo, eu falei para você ir com a gente. Graças a Deus que você está bem. Talvez tenha sido somente um sonho, um pesadelo qualquer que você teve. Por ter ficado sozinho, você ficou imaginando coisas e acabou sonhando com coisas que te deixaram com medo. Eu não sei. Parecia tudo tão real. Eu espero que realmente tenha sido um pesadelo, mas que parecia realidade tudo aquilo que eu vivi naquela noite. Ah, com certeza eu não quero mais passar por uma experiência igual àquela, que foi muito desagradável.